ele continua tendo o título de pastor, não está exercendo, mas ele tem as honras, porque ele simplesmente é um dos pregadores que está, inclusive, ao novo tempo, em todo lugar, ocupando o espaço como pastor e como grande pregador. Hoje eu vou falar um pouco sobre pesquisas. O que é uma pesquisa? Nós temos muitas pessoas aqui, quem sabe, que trabalham com pesquisas. Muitas pessoas trabalham com pesquisas. Pesquisa é o que? É uma informação, é responder perguntas ou fazer perguntas. Isso é uma pesquisa, muito simples. Pesquisa é algo muito simples. Ou você faz perguntas, ou você responde perguntas. Muitas perguntas, como por quê, onde, qual, como foi, e assim por diante. Depende da curiosidade e depende da necessidade, você vai respondendo perguntas. Os governos gastam fortunas pesquisando. Qualquer governo que se presta, ele tem institutos de pesquisas, porque ele precisa saber da onde veio para projetar para onde quer ir. Nenhum governo que se preza e nem um empresário que se preza, ele simplesmente está aí porque veio. Ele pesquisou o passado, ele pesquisa o futuro para saber. Por exemplo, todas as grifes que estão lançando novos modelos, eles lançam em Curitiba, porque Curitiba é a praça mais complicada e mais concorrida e mais exigente. Por isso os produtos mais complicados são lançados lá, que é um povo muito exigente, e se funciona lá, funciona cá também. E assim por diante, nós temos muita informação a dar. A polícia pesquisa muito. A polícia tem psicólogos, tem pesquisadores altamente qualificados para pesquisar como poder interromper esta violência, esta maldade, esta maneira jeitosa dos bandidos fazerem as coisas. Mas os bandidos também pesquisam. Os bandidos também pesquisam como conseguir ludibriar a polícia e os incautos, ou mesmo os espertos. Eles sempre querem ser mais espertos que os espertos. Quando você pesquisa como se defender, eles pesquisam como atacar, e assim por diante. O IBGE é um dos institutos muito respeitados. Ele pesquisa o passado e pesquisa o futuro, e tem projeções realmente confiáveis. Vocês podem acreditar no IBGE, que ele é um instituto muito sério e pesquisa com muita precisão. Os professores têm que pesquisar. Como o professor que não pesquisa não serve para ser professor. Os teólogos, né, pastor, tem que pesquisar. Tem que pesquisar, porque se não pesquisa, não serve. Os médicos, o médico tem que pesquisar todo dia, porque todo dia novidades entram no mercado, tem que pesquisar. E assim por diante, as donas de casas têm que pesquisar onde está o produto mais barato e mais gostoso e melhor, né? Especialmente as senhoras pesquisam muito lojas e shoppings, né? A minha esposa, quando precisa comprar um sapato, eu já digo, eu vou ficar sentado no banco, numa cadeira, qualquer lugar aqui, e você vai pesquisando, porque ela manda descer assim uma pilha de caixa de sapato que eu fico com vergonha ali. E ela depois diz, obrigado, eu não gostei de nenhuma, as pesquisas não deu certo, e o pessoal vai guardando o sapato, e eu aguardo ela no corredor. Mas eu acho que não é só ela não, eu já percebi que a Renata também é assim, não é? Então, a Leca é, né? Muito bem, a Leca é. Então, pelo menos eu tenho um companheiro para ela. Mas a maioria das senhoras que eu conheço são assim, sabem pesquisar muito bem. Os sindicatos pesquisam, os juízes pesquisam, os advogados pesquisam como conseguir uma brecha na lei. Existem muitos advogados aqui presentes
como conseguir uma brecha na lei para pelo menos amenizar a pena ou libertar o réu. E os promotores pesquisam como conseguir uma lei para condenar o indivíduo. Pesquisem, mais pesquisa. Os namorados pesquisam. E quanta pesquisa. Eu me lembro quando quando estava no tempo de pensar, me apresentaram uma namorada lá no IAE. Eu estava terminando o 2º grau para começar a teologia. Falei, está na hora de ficar pensando, pesquisando. Comecei a pesquisar. Pesquisei uma loirinha com cabelinho bem bonito, assim, bem vermelhinho. Era lá do Amazonas. O primo dela era meu colega de quarto e fazia uma questão tremenda e fazia todo a antessala. Mas eu tinha um problema. Ela era uma menina bonita, mas segundo no pouco conhecimento de biologia, ela tinha tendência de ser gordinha. E como eu era gordo, mais do que agora, eu imaginava 2 gordos, não vai dar certo. Eu vou primeiro fazer uma pesquisa, porque... E aí comecei a perguntar, como é que eu faço para descobrir se essa fulana vai ser gorda quando ficar mais velha? E começaram a surgir as respostas, né? E finalmente alguém me falou, olha, você conheça a mãe dela. Se a mãe dela for gorda, você pode ter certeza que ela vai ser gorda. E aí eu, conversando com ela, eu não me envolvi muito, fiquei meio assim, como quem quer e não quer, até que ela disse, olha, minha mãe veio me visitar. Falei, muito bem, está aí o fim da minha pesquisa. E quando a mãe dela chegou, vocês acham que ela era gorda? Era bonitona, mas era bem gorda, bem fofa, né? Gorda fica feia, bem fofa. E aí eu comecei a dar minhas desculpas. Finalmente, um outro amigo meu me disse, olha, minha irmã veio estudar no IAE. E quando ela chegou, ele me apresentou, nós jantamos juntos. E falei, agora eu vou ter que conhecer a mãe dela também. Que já funcionou a primeira vez, falei, vai funcionar de novo. E aí ela foi comportar no interior. E eu sabia que a mãe dela morava em Santo André. E eu assistia a igreja central de Santo André. E quando ela foi comportar, eu nunca fui um bom comportor, então eu ficava fazendo outro trabalho em vez de comportar. Quando ela estava comportando lá no interior de São Paulo, eu peguei um ônibus, fui a Santo André, fui à igreja de Santo André e conheci a mãe dela. E a mãe dela era magra. Até me ofereci para almoçar na casa dela, nunca tinha, ela até se assustou, mas fui almoçar na casa dela para ver a casa, ver a irmã dela também. E agora faz 49 anos que fez dia 19 que nós estamos dormindo juntos, mais de 2 de conhecimento, já faz 51 anos. Ela agora está um pouquinho mais cheia já, é que eu cuido muito bem dela durante 49 anos. Como eu emagreci mais, ela tem o direito de mas ela nunca me decepcionou, sempre. Mas isso apenas para mostrar que a pesquisa funciona. A pesquisa funciona. Isso funciona muito bem. Muito bem. Jesus também fazia pesquisas. Jesus fazia pesquisas. Nós vamos ler o que está em São Mateus. São Mateus no capítulo 16. E os versículos 13 a 17 diz o seguinte:
E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Jesus fez uma pesquisa com o que havia de melhor, porque ele sabia que os discípulos estavam em contato com o povão. Ele queria saber o que os outros pensavam dele. Ele perguntou para eles: o que o povo anda dizendo? Vocês que estão no meio do povo aí, o que o povo diz que o povo nunca diz? Se alguém quer falar mal de mim, ele não vai falar para mim, ele vai falar para os outros. Se alguém quiser falar bem de mim, geralmente também não é bom, não é elogiar os outros que faz mal. Então também vai falar bem dos outros, para os outros. E ele disse o seguinte: que dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem acham que eu sou? Então os discípulos sabiam, note bem, eles estavam bem informados. Os discípulos estavam bem informados. Diziam o seguinte: uns dizem que é João Batista. João Batista havia sido executado há pouco tempo. Então ele diz: olha, muitos acham que João Batista ressuscitou e encarnou em você. Você é o João Batista morto, decapitado. O povo acha que você é o João Batista. E outros dizem que você é Elias. Elias foi para o céu, voltou, agora você é o Elias encarnado. E outros dizem que você é Jeremias. Não sei por que começaram a colocar Jeremias no mesmo pé de igualdade, mas alguns achavam que Jesus era o Jeremias encarnado. E outros dizem que você é um dos profetas famosos, reencarnado, agora está aqui pregando o Evangelho. Esta era a opinião do povo. Note bem, o povo não havia ainda descoberto quem era Jesus. Se vocês lerem capítulos anteriores, vocês viram que Jesus fazia curas, ressuscitou a filha de Jairo, multiplicou pães e peixes, e andou sobre o mar, acalmou a tempestade, e tantos milagres, e o povo estava cegado, não reconheceu Jesus. Jesus era simplesmente alguém encarnado dos personagens famosos da história, e nada mais. Jesus era nada mais do que isso. Mas então Jesus continuou perguntando: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que vem para mim. O que eu acho que é Jesus? O que você acha que é Jesus? O que você acha? O que você diz? E note bem, os discípulos, eles também estavam agora em situação difícil. Eles nunca tinham declarado abertamente que Jesus era o Cristo, e nem ele tinha dito que ele era o Cristo. Havia um relacionamento íntimo de afinidade entre eles, mas sem se declarar um outro quem eles eram. Primeira vez que Pedro, que traía Jesus daqui a pouco de novo, ele disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus elogiou por isso. Parece que os outros ficaram sem resposta, os 11. Acho que Judas não concordou com Pedro, ele traiu a Jesus. Talvez os 10 tivessem ficado indecisos, porque Pedro disse: você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Olha para você, é o Messias. Eu reconheço, eu pessoalmente tenho estudado, tenho participado, eu tenho visto o que você faz, e simplesmente eu acredito que você é o Cristo, Filho de Deus. Agora eu pergunto ao Marcelo:
teologando, agora é teologando, segundo a lista já, né? Passou no primeiro ano, passou, né? Então já é segundo ano de teologia. Daqui a 3 anos vamos ter pastor Marcelo, Deus quiser. Acreditar que Jesus é o Cristo, basta? Só acreditar não basta. Basta não? Você concorda com ele, Júlio? Concordo, mas na verdade o entendimento segundo a Bíblia ele provoca uma prática, né? Ele modifica, ele faz com que as nossas células atuem. A confissão de fé por si mesmo. Sabe que ele é irmão dela? Ela é irmão dele. Você concorda com ele? Concordo. Meu irmão e meu esposo. Essa não quer encrenca com ninguém. Tanto um como o outro, todo mundo está certo. Eu vou para o pastor Siqueira, que é o teólogo maior que temos aqui. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus? Se eu viver como submisso, sim, mas ele ser o Filho de Deus, para mim não tem valor nenhum. Ele ser o Filho de Deus, para mim não tem valor nenhum. Você note bem que Pedro acreditou e daqui a pouco traiu a Jesus. Eu nem conheço esse indivíduo. Então ele não foi sincero também na sua conclusão, porque logo depois ele chegou a trair a Jesus. Ele disse que amaldiçoou, disse: eu não conheço esse indivíduo que está falando, está de Jesus, eu não sei quem é. Imagina. E tinha confessado que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Queridos irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Para grande parte da população do mundo, nem sabe quem é Jesus. Para outro grupo grande, Jesus é simplesmente um intruso, um estraga-prazer. Para outro grupo, ele é um filósofo. Para outros, é um bom judeu. Foi um judeu excelente, ele fez muita coisa boa. Só isso. E para um grupo muito grande, Jesus não é nada. Não é nada. Jesus sabia que os outros pensavam nele. Jesus sabia. Jesus sabe qual é a tua opinião que você tem dele. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você pensa dele. Que ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando agora. Jesus é simplesmente o Salvador. Ele é o Salvador de todo mundo. Ele é o Salvador dos bandidos, dos criminosos, dos pagãos. Ele é o Salvador de todos, porque ele morreu por todos. Então não basta ele ser teu Salvador, porque ele é o Salvador de todos. Ele tem que ser muito mais do que Salvador. Muito mais. Não basta Jesus ser o Salvador. Se lembra que o sumo sacerdote, ele perguntou: você é o Filho de Deus? Jesus respondeu ou não, Silas? Isso aqui. Jesus respondeu quando o sumo sacerdote perguntou: você é o Filho de Deus? O que ele fala? Ele perguntou: sim, eu sou. É assim que ele falou? Não, você está dizendo. Você tem que chegar à tua conclusão. Não é eu que vou dizer. Jesus responde para você: você é Jesus? Jesus diz: não sou eu que vou dizer. Você tem que concluir. Me estude, me avalie, então você tem que concluir quem eu sou. É assim que Jesus responde. Pilatos fez a mesma coisa. Jesus respondeu a mesma coisa. Mas note bem, o seu primo que batizou Jesus, que tinha sido decapitado, que ela ia ser decapitado, ele uma hora chegou a duvidar de Jesus. Ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. Você se lembra? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele sabia que era Jesus. Mas quando estava na prisão, horrível, feto dali, ele começou a ter as suas dúvidas. Isso, irmãos, acontece com você e comigo. Há situações em que a gente chega a duvidar. Satanás, ele entra. Mas você nessa situação aqui, imagine só se Jesus fosse, você nessa situação aqui, na cadeira de roda aqui, que negócio é esse? Quem é Jesus então? Que não pode curar as tuas pernas para poder andar. Você num leito de dor aí, você num problema sem dinheiro, sem emprego, que Jesus é esse? E João teve o direito de duvidar. Você se lembra que pergunta ele fez a Jesus? Perguntava se tinha que esperar por outro, se ele era profecia de Ezequiel. Mandou perguntar, escuta, você é realmente aquele que eu apresentei ou espero outro? Quem sabe eu me precipitei e te apresentei de uma maneira fora da hora. É você o Messias? É você aquele que eu anunciei o Cordeiro de Deus? Ou vamos esperar outro ainda? E Jesus o que respondeu? Eu sou. Foi? Vladimir, o que ele respondeu? O que ele disse, Adenário? Vai e fala para o João. O quê? Os coxos andam. Tem umas cadeiras de roda não, os coxos andam. Os cegos estão vendo. Os mudos estão ouvindo. E o que mais? Silvio, você que é ancião tem que saber, né? E aos pobres, o que é feito com os pobres? Dá comida, né? Não, os pobres, o que diz? É pregado o reino dos céus. Os pobres, não pode espírito, não está falando do pobre de. Este é o tipo de resposta de Jesus. Querido irmão, quando Jesus se torna Senhor da tua vida, automaticamente é o seu Salvador, é o seu Salvador. Gálatas 2:20. Quantos sabem de cor esse verso? Então Silas responde: já estou crucificado com Cristo. E o que mais? Eu não vivo mais. Mas Paulo estava vivendo, estava escrevendo. Como é que ele não vivia? Estava vivo, ele morreu bem depois. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Quer dizer, a minha vontade já está submisso a Cristo. Ele é o Senhor de minha vida. Eu não tenho mais direito de fazer a minha vontade. Enquanto a minha vontade é soberana, Jesus é simplesmente o Salvador, mas não é o Senhor de minha vida. Ele é o Filho de Deus, mas não é Senhor da minha vida, não é meu Salvador. É o Salvador, mas não é meu Salvador. Quando Ele se torna Senhor da minha vida, a minha vontade tem que estar submissa, e a vontade dele deve ser feita. E diz que o versículo diz o seguinte: se Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, perdida estaria tua alma, não nascesse nela Cristo também. Esse versículo tirei de um livro chamado A Voz da Profecia, tão velho, eu acho que a maioria nem conheceu esse livro. É um livro muito antigo que eu tenho. Conhece, professor Siqueira? A Voz da Profecia, é um livro da CPB, mas não sei nem, você conhece, né? Bem no finalzinho desse versículo: se Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, perdida estaria tua alma, não nascesse nela Cristo também. Não existe neutralidade. Ou eu estou morto para mim, vivo para Jesus,
ou estou vivo para mim, morto para Jesus? Eu gostaria de perguntar, quantos gostariam de nesse dia dizer: Senhor, por favor, eu quero morrer para o eu. A minha vontade, me dê coragem, me dê a força para poder submeter a minha vontade à tua vontade. Eu quero ser o primeiro. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar um hino muito, muito especial. Eu gostaria que vocês observassem e anotassem o que este hino, que mensagem ele traz para você. Para você, neste dia, se entregar a Jesus. Vamos cantar com entusiasmo esse hino. capacidade de abrir a porta do coração. Dê-nos a capacidade, a coragem de morrer para a nossa vontade e viver para Ti. Senhor, toma conta de cada um de nós para que possamos realmente nos tornarmos os Teus súditos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.